Fala galera, beleza? Eu tô parecendo até o cara lá do. Enfim, do Quatro Rodas. Eu tô aqui com meus dois amigos aqui, o Crack e o Manel aqui. Fala aí, galera. Fala Fala aí aí, pra... fala aí. Beleza. Pessoal, a gente vai explicar aqui pra vocês rapidamente, aqui de forma resumida e didática, pra vocês entenderem como funciona, primeiramente, como funciona a Battle List. E depois alguns conceitos de PVP e as mãos, onde utilizar, como fazer traps e como a gente pegar a situação ou sair de alguma situação, beleza? Isso aí são maneiras de a gente poder ajudar o time a se desempenhar melhor nas wars e não acabar atrapalhando o próprio time, porque muitas vezes a gente acaba por não saber como funciona o PVP, o sistema de PVP, atrapalhando o time mais do que ajudando e estendendo uma war que não tem necessidade de estender mais do que o necessário. Então vamos lá. Começando pelas mãos, a gente tem que entender o seguinte. Essa Battle List aqui, na verdade, começando pela Battle List, elas têm todas essas opções aqui que vocês vão ver aqui. Ó. A primeira aqui, no caso, mostra todo mundo. A segunda seria os Knights. O terceiro, os Paladinos. O quarto seriam os Druids. E aqui o quinto seriam os Sorcerers. E aqui seriam os Summons de cada um. Eu tô aqui com o Manel, que ele é um ED. E o Crack também é ED, mas só que no caso vamos exemplificar que o Crack seja um Sorcerer e eu sou EK. No caso, se eu clicar aqui em Hide ED, ele vai mostrar somente os que não são EDs. E deixar somente o EK, só vai aparecer os EKs. Se eu clicar em Hide Paladino, vai aparecer só os Paladinos aqui, no caso, para deixar flegado. E os EDs aqui, no caso, vai aparecer só ED. Quando o pessoal falar deixa somente ED na Battle List, você vai clicar aqui e vai deixar ele como se estivesse pressionado, tá vendo? Vai aparecer só os EDs aqui na Battle List. O que você sempre tem que deixar programado na sua Battle List? Sempre deixa ativado este aqui, Hide Show Members of Our Own Guild. Esse daqui você deixa sempre assim, para você não aparecer os players da sua guild. O Hide Party Members. E você vai, por exemplo, quando você vai cobrar uma situação, por exemplo, eu vou abrir aqui a situação com o crack aqui, tá? Aqui. Vou abrir aqui, vou de mão amarela, comecei a atacar ele, certo? Eu estou com situação aberta, parei de atacar ele aqui, significa que, olha aqui, ó, tá vendo que estou com um quadradinho amarelo em volta do meu personagem e no volta dele. Quando eu estou com esse quadradinho amarelo, significa que eu estou em situação de PVP. Quando falam que estão em situação, significa situação de PVP. O que vai acontecer? O crack, quando ele apertar este botãozinho aqui, ó, ele só vai aparecer na tela dele os players que estão com situação de PVP, ou seja, que estão PK, seja amarelo, Com seja skull, é. com skull, seja laranja, amarela ou a branca, que no caso seria player killer, que é o PK aqui. Então, quando você vai utilizar para ver, quando o pessoal fala, vamos abrir, vamos farmar a mão amarela, você deixa essa opção aqui flagada, ela vai ter que estar assim, não está afundada, ela tem que estar assim habilitada para você poder ver somente os players que estão com o skull aberta, certo? Esse daqui você deixa sempre, Hide Monster também você deixa desabilitado e NPC também. O que você vai deixar sempre habilitado são esses 5 aqui de cima e esse aqui caso você vá cobrar algum membro que esteja em situação de PVP. Vou pedir para os meus amigos agora explicarem alguns aspectos que nós precisamos entender sobre as mãozinhas de PVP. Essas mãos são muito importantes porque cada uma delas tem uma finalidade e um motivo para você utilizar. E aí eu vou pedir para vocês, vou perguntar para o Crack primeiramente. Crack, em que momento que eu devo utilizar, por exemplo, se eu estou, quando o pessoal fala, para a gente abrir situação em um determinado player, por exemplo, abrir situação no Manel, por exemplo, aqui. Tá, se você Como que eu tenho quiser. que utilizar? Deixa eu falar. Se você quiser abrir o PK no Manel, você, primeiramente de tudo, você vai clicar na mãozinha PVP ali, embaixo do E. Tá, Mostra aí. Você beleza. clica nela, ela vai ficar vermelha, Isso. certo? Aí você clica com o botão direito no Manel ou clica com ele clica nele na parte Battle List. Tá, Pronto, abrir a situação. Depois que você fez isso, você tira a mão vermelha. já desabilito. Desabilita. Isso. Perfeito. Você vai continuar conseguindo atacar ele, só que você não vai ter o perigo de abrir PK numa outra pessoa sem querer, quando você tá andando, clicar na... Pra isso é pra evitar você pegar Red Skull no seu char. Se, por exemplo, eu clicar em Beleza? você, eu não vou conseguir habilitar, tá vendo? Eu clico aqui em Vai você e não atacar. consigo te atacar, mas Vai me nele eu atacar. consigo continuar atacando. Exatamente, Perfeito. exatamente. Perfeito. Isso
Isso serve pra você abrir PK em alguém. Legal. Agora, deixa eu falar das outras mãos. A mão amarela, ela permite você atacar qualquer pessoa que tem um skull. Tá. Beleza. Pode botar a mão amarela aí e bater em mim que você vai conseguir. Ah, legal. Mesmo sem estar com a mãozinha fechada, né? Isso. Legal. E geralmente a mão amarela você usa quando as outras pessoas estão pecando. Por favor. Vou continuar falando. Mas a orientação sempre é, você bota a mão amarela, Tá. mesma coisa com a mão PVP. Você bota a mão amarela, targeta quem você quer targetar e depois bota a mão verde. Já muda pra mão verde. Ah, vou demonstrar aqui como funciona. Eu vou targetar você, mão amarela, ataquei, já muda pra mão verde e fecha e abre a mãozinha. Mas você continua conseguindo me bater normal, mesmo porque isso é pra evitar o seguinte. Imagina, tem vários caras PK, você chega de mão amarela, aí todo mundo vai passar em você e vai pegar o skull amarelo. Vai ficar na situação contigo também. Sempre de mão amarela. Sim. Quando passa em você e você tá de mão amarela, eles vão poder te matar sem perder frag. Legal, Nesse perfeito. caso, não é algo que vale a pena fazer. Exato. E aí é o que os caras falam, né? Ó o trouxa de mão amarela ali, né? Isso, Exatamente. passa no caso não sei quem que tá de mão amarela. E todo Exato. mundo vai esbarra nele assim, com o Pode corpo. esbarrar, já É pega isso. a situação. E já pega a situação, o cara já fica com o skull amarelo e você consegue matar ele sem ser punido. Não precisa fechar a mão PVP pra abrir no cara que tá PK. Exatamente. Você pode simplesmente colocar a mão branca, seria isso? Mão branca e atacar o cara porque ele já tá. Ah, aqui no caso eu já habilitei, tá vendo? Para a hora que você for abrir PK. Exato. Se for abrir PK, você abre a Mão PVP, abre PK e tira. Não pode esquecer de tirar a mão PVP. Bate em mim, só pra exemplificar, Manel, eu tô com situação de PK, certo? Eu aqui, ó. Eu vou atacar o Yankee, que no caso é o Mortal Blade, de mão branca. Vou atacar ele de mão branca, certo? Aí eu tenho que fechar a mãozinha PVP, porque Tá. ele não abriu em mim. Porque ele não abriu em mim, ele abriu no crack. Eu quero entrar em situação. Eu fecho mão branca e abro nele. Eu consigo estacar no crack. Consegue. Ó, Agora bota a o mão crack é amarela esse. aí, ô Manel. Eu Bota a mão colocar- amarela. Vai, crack. Agora ele vai colocar a mão amarela. Se eu colocar a mão amarela, eu não se estaco no crack. Eu entro em situação com ele também. Então, Tenta passar um por dentro do outro, só pra exemplificar. Não dá, tá vendo? Eles ficam. Isso, inclusive, já entra na próxima pergunta que eu ia fazer pra vocês. Com relação a, por exemplo, situações de trap, por exemplo, onde você tem uma pessoa que é um PK, eu sou o PK, estou trapado aqui nessa região aqui, ó. Vamos dizer que aqui tenha. Estou trapado aqui nesse cantinho. Para evitar que eu consiga fugir daqui, o que eles vão fazer? Eles vão abrir a mão amarela, tá vendo? Eu não consigo passar por nenhum dos dois. Eles vão soltar a bomba embaixo do pé deles, e antes de soltar a bomba, eles vão jogar a planta embaixo. E já joga a MW do lado. Eu não consigo ir para um lado, nem para o outro, e não consigo ir para baixo. E aí o que acontece? Sobra o quê? Somente o norte. O que vai acontecer na situação? Vai precisar vir mais pessoas para o norte para poder fechar o norte. Mas nesse caso aqui, como eu estou trapado, eu não consigo passar. Eu não consigo vir para baixo porque eles estão de mão amarela. Neste caso, você pode permanecer de mão amarela. É isso? Estou certo ou errado, gente? Então, depois que eu já peguei situação em você já tentou passar, já esbarrou em mim, eu posso até tirar essa mão amarela. Que eu não vou conseguir continuar passando. Tô de mão verde agora e você continua sem conseguir passar em mim. Ah, bacana. Isso é perfeito, porque muitas vezes o pessoal não entende que você bota a mão amarela, você botou a mão amarela é só para você pegar a situação. Depois que você pegou a situação, você não precisa permanecer. O que recomenda-se sempre... Isso é o certo com qualquer também, mão né? PVP. Branca também. Qualquer mão PVP. Depois que você já pegou a situação no cara, você pode botar a mão verde que a situação continua. Perfeito. Em que situação... Recapitulando aqui outra coisa. Mão amarela, eu prefiro usar a branca porque a maioria das vezes a mão amarela atrapa o próprio time. Entendeu? Exatamente. Isso atrapalha muito. Então, por que eu uso a branca? Porque eu consigo estacar com o meu próprio time que
Entendeu? A gente consegue se ajudar. Agora, se eu botar a mão amarela, eu trapo todo mundo e não consegue ninguém se estacar, ninguém passar por ninguém, entendeu? Isso. Perfeito. Se a gente tá PK, nunca fica de mão amarela. Porque aí você vai trapar os caras do próprio time, vai ser uma situação Mão branca. horrível. Abriu o PK, usa mão branca. Vou cobrar PK, eu uso a mão branca em determinada situação. Depende do local, eu boto a mão amarela. Perfeito. E Perfeito. depende Então, da situação também. A mão branca, ela só vai funcionar se o cara tiver PK na sua guild ou ou na sua PT. Agora, vamos lá, se eu abrir PK no Mortal e eu matei ele é da guild, finge, ele é da guild do Manel. Eu abri PK, eu matei ele, a mão branca não vai funcionar pra me targetar. Ele vai ter que usar a mão amarela, porque eu não estou em situação com ninguém da guild que eu já matei. essa é uma Entendeu? situação muito importante para ser levada em consideração, porque muitas vezes a pessoa não entende porque que não está conseguindo entrar na situação depois. Hey, Né? wake up. Nesse caso tem que ser mão amarela. E tem que tomar cuidado também que com a mão amarela, se você targetou alguém que não está em situação na sua guild, você vai ficar PZ-Lock e você não vai conseguir entrar no DP. Exatamente. E aí é que muitas vezes você acaba tomando de revesgueio porque você pegou justamente sem saber o que estava acontecendo, você acabou pegando a situação. Uma situação muito importante. Em qual momento que a gente pode utilizar a mão tanque? Essa é uma pergunta muito importante. Vou perguntar para o Manel agora, pedir para ele explicar para a gente. Se tiver de maker, por exemplo, tem um level 1000 que é você aí, trapado nesse canto. Eu Eu dei sou uma level 1000. trapada aí. Eu tô aqui, eu sou mais char, mas eu sei que os caras que tá ali fora não vai se matar, porque os caras também é level alto. Sim. Aí eu posso tacar de tanque aqui, ó. Certo? Mas se eu for maker, por exemplo, igual a gente vai dar um ataque, aí a gente já avisa. Vai maker, vai me alar de tanque. Os maker pode ficar full aqui, ó, renovando MW full, porque não tem problema, os caras se matar lá fora, os caras podem se matar, eu vou pegar red, black e não vai interferir em nada. Isso aqui você vai continuar atrapado, o meu time vai estar aqui, ó, te socando, te batendo, certo? E ninguém do time contra vai conseguir entrar aqui dentro, porque eu vou estar atacando MWall de tanque. Mas se outras pessoas vier daqui de fora e esbarrar na MW, já tô contando frag nessa pessoa que esbarrou. Se vir várias pessoas level baixo esbarrar aqui nessas MW minha de tanque, eu pego frag nessas pessoas. Pega Red Skull. E o que foi exatamente o que aconteceu ainda há pouco, né? Aconteceu agora há pouco em Daracha no pelego. Ou seja, Entendeu? nunca usem mão tanque de Menchar. Um tanque só se for pedido. Se não for pedido, não use. Se for mais char, eu recomendo também não usar, entendeu? Só de maker vai usar MWall de tanque para poder trapar os adversários. Somente. E somente quando os líderes pedirem. Os líderes vão falar: fecha o wall. Wall de tanque significa fazer paredão de mão tanque. Mão tanque seria a mãozinha vermelha, que vai ficar automaticamente a mão de PVP fechada. Essa daqui é quando a última situação situacional mesmo. Por exemplo, tem uma galera que está de PK. Eles estão jogando MW, você vai pegar, vai ficar jogando, vai ficar encostando na MW dele, igual o Manel exemplificou, e você vai se matar em seguida. Vai jogar uma bomba embaixo do pé, vai, sei lá, vai fazer alguma coisa ali, vai morrer para algum player de fora da Pode guild. um outro player de fora também e abrir PK em você e te matar para você o outro cara pegar a red. Exatamente. E é assim que a gente faz com que os caras peguem red. Foi isso que a gente fez ali em Daracha agora. A gente veio com outro char fora da guild. Os makers da guild vinha, esbarrava na MW dos adversários. Esbarrou. Aí o cara já pegou a situação. Se esse maker que esbarrou na MW dele morrer, ele vai pegar a frag. Aí vem outra pessoa e mata esse maker. Perfeito. E automaticamente o adversário vai pegar a frag no maker. Bom, pessoal, eu acho que ficou. Deixa eu só dar Beleza. um último adendo aí. Perfeito. Quando, por exemplo, se alguém tá imolando de mão tanque, quando o cara pega a red, a Magic Wall dele cai. No momento que ele pega o Red Skull, a MW dele cai. Então Nossa, permite que as outras pessoas entrem.
Ah, então isso daí é Por isso que a uma galera informação fica matando importantíssima. pro cara pegar Red Skull, entendeu? Porque pegou Red Skull, MWK e você passa. E aí vai todo mundo lá para socar o cara. Interessante essa Isso. informação, muito importante. Bom, dessa parte ficou bem elucidado. Acho que não tem segredo. Sempre deixar a Battle List já setada, porque a Battle List de PVP não é igual a Battle List de PvE. De PvE você só precisa deixar os monstros habilitados e os NPCs do jeito que ele já vem para padrão de fábrica mesmo. Mas para PVP você tem que entender que você tem que deixar exatamente do jeito que está configurado aqui. Quando você vai cobrar uma situação, você habilita essa do show apenas só para te mostrar players que estão em situação de PVP com skull, seja amarela, branca ou laranja. E o que acontece é o seguinte: sempre que você vê um player com um quadradinho amarelo em volta dele, significa que ele está em situação com você. Se você vê um player com um quadradinho laranja ou marrom, depende da forma como você vê a cor, significa que ele está em situação, só que ele é um aliado seu, ele está na mesma guild que você. Outro detalhe importante, sempre que tiver essa função Show Members of Your Own Guild, se você tiver com ela desabilitada, não vai aparecer players da sua própria guild, que aqui no caso eu estou com esse char que não está na mesma guild para fazer essa exemplificação. Mas se eu estivesse na mesma guild do Manel, por exemplo, que é o jumento Sarurex, ele estaria aparecendo para mim se eu tivesse com essa função flegada. Se eu tivesse com ela desflegada, ele não apareceria para mim. Só apareceria para mim quem for fora da guild ou de uma guild inimiga, uma guild rival de outras guilds que vai aparecer para mim. Assim fica fácil para você identificar um player que seja inimigo da sua guild, que você vai conseguir identificar somente eles. Porque muitas vezes você vai aqui na Battle List e está lotado de players aqui. E isso vai dificultar a sua visualização. Às vezes você vai dar um misclick ali. Então, por exemplo, quando eles falam para você habilitar somente o EK, deixa somente o EK na Battle List, você vai habilitar somente esse aqui da espadinha. Se vocês pedirem para habilitar somente o RP, você vai deixar só esse aqui. ED, MS é a mesma coisa. E aí você vai conseguir ver somente os que estão com essa vocação no seu Battle List. E se for para cobrar, somente deixa habilitado aqui esse daqui para mostrar somente os que estão em situação de PVP. Certinho, galera? Espero que tenha ficado bem resumido dessa parte. A próxima parte eu vou pedir para eles fazerem um vídeo, cada um, mostrando a roda de habilidades para PVP, que eu acho que isso é uma coisa mais situacional, mas é interessante porque às vezes você vai pegar de main char, é bom você saber qual roda de habilidade utilizar para poder otimizar melhor ainda o seu dano. E futuramente a gente faz um vídeo para a gente fazer a questão do combo. O combo não tem muita dificuldade. É basicamente você saber a hora que o líder dá o comando, 1, 2, 3, você ataca 100% ali SD em cima daquele alvo inimigo, ou no caso a própria... Até uma pergunta, eu utilizo qual que é o nome daquela? O E no meio do pelego, gente? Eu posso utilizar? Joga no combo E. Só quando for Só pedir. quando. Geralmente você não vai utilizar o seu E no pelego. Porque por exemplo, se eu e o Manel, finge que a gente é do mesmo time. Se a gente abriu em você e o Manel der uma UE, a UE vai pegar tanto em você quanto em mim. Como eu tô com level baixo Exato. aqui, eu vou morrer. Ele vai acabar me matando. Perfeito. Então, ficou solucionada essa parte. A próxima parte vai ser mais de cada vocação. E aí a gente vai dar as devidas situações, mas isso daqui é uma situação geral. Você sabendo isso aqui, você já vai dominar 1000% o PVP. Vai ficar muito mais fácil, vai ficar mais prático na hora de decidir. Beleza, galera? Manda um abraço pra galera aí, pessoal. Valeu aí, galera. Obrigado aí por assistir o vídeo aí. Tamo junto. Valeu, abraço.